Olá, boa tarde. Mais de 40 mil casos serão discutidos na Semana Nacional da Conciliação, que começa hoje em todo o país. Os temas envolvem disputas que incluem dívidas, queixas de consumidores ou até mesmo conflitos de família. A importância dessa iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pede informações à Câmara dos Deputados sobre a ação apresentada contra a votação da chamada PEC dos precatórios. Presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, marca para amanhã julgamento da ação que questiona as emendas de relator. Ao marcar o julgamento, o ministro Luiz Fux considerou a excepcionalidade do caso. A sessão virtual vai ter início à meia-noite desta terça-feira. E ainda no Rio Grande do Sul, Justiça faz mutirão em presídio feminino da capital para verificar se as presas têm direito à soltura ou prisão domiciliar. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações à Câmara dos Deputados antes de decidir sobre uma ação apresentada pelo deputado Rodrigo Maia contra a votação da chamada PEC dos precatórios. O prazo para a Câmara se manifestar é de 24 horas e começa a contar a partir da notificação, que deve ocorrer ainda hoje. A ministra Rosa Weber considerou a alta relevância do tema em debate para estabelecer o prazo de 24 horas. A Câmara dos Deputados deve prestar informações que considerar pertinentes antes do exame do pedido de medida liminar. Vale ressaltar que a ministra seguiu o mesmo entendimento que já havia tido em outras duas ações que também questionam a votação da PEC dos precatórios. O deputado federal e ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alegou na ação que o processo de aprovação da PEC dos precatórios ignorou por completo a Constituição e as normas regimentais, numa sequência de graves violações ao devido processo legal legislativo. Rodrigo Maia usou ainda duas justificativas para a ação apresentada no STF. A autorização dada pela mesa diretora da Câmara para que deputados em missão oficial participem da sessão e a apresentação de uma emenda aglutinativa, que na prática adiciona novos trechos à PEC durante a análise do texto no plenário. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, atendeu o pedido da ministra Rosa Weber e marcou para amanhã o julgamento da ação que questiona as emendas de relator do Orçamento da União. O julgamento vai ser pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Nessa modalidade de votação, os ministros tomam decisão colegiada virtualmente. Eles registram os votos no sistema do STF sem a necessidade de sessão para leitura individual dos posicionamentos. Ao marcar o julgamento, o ministro Luiz Fux considerou a excepcionalidade do caso. A sessão virtual vai ter início à meia-noite desta terça-feira. Os ministros devem apresentar os votos até às 11h59 da noite de quarta. A Procuradoria-Geral da República e os advogados precisam se manifestar nos processos ainda hoje. E no 22º episódio do podcast Supremo na Semana, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, falou sobre a violência doméstica no país e as medidas que o judiciário tem adotado para combater os crimes contra a mulher. Renata Gil é a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade com 72 anos de história. No podcast, ela falou sobre a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica no país. Para Renata Gil, a campanha foi criada para representar as mulheres de vários setores, principalmente do judiciário, no combate a esse tipo de violência. Eu me inspirei muito com a juíza que é coautora da campanha comigo, a juíza Maria Domitila de São Paulo, num movimento que já vinha sendo organizado na Índia, né? Lá eles usam a bolinha vermelha da testa na mão para pedir socorro para as mulheres que sofrem violência, e nós adaptamos isso para o X vermelho, porque entendíamos que o X vermelho era um sinal inequívoco, né? Não precisava de interpretação,
e esse sinal deveria ser eficiente. A campanha que nasceu na Associação dos Magistrados Brasileiros foi formalizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que organizou a divulgação da campanha e recebeu o apoio de artistas e autoridades para divulgar a nova forma de denúncia. A campanha se tornou lei federal e mais de 15 estados brasileiros a adotaram como política pública e também como lei estadual. Para a juíza, uma forma de evitar o feminicídio é a aplicação de medidas protetivas. Nos 6 primeiros meses deste ano, houve um aumento de 14% de pedidos de medidas protetivas, segundo dados do Monitor da Violência. A MB tem aplicado mecanismos de fiscalização dessas medidas para se tornarem cada vez mais eficientes. No podcast, Renata Gil também comentou sobre a decisão do STF, que derrubou a tese da legítima defesa da honra como argumento para justificar crime contra a mulher. Para a magistrada, essa decisão vai ajudar a ter uma visão melhor do cenário de violência. Isso vai fazer com que essas estatísticas nacionais de feminicídio sejam efetivamente evidenciadas, né? Os números serão claros e a gente vai ter mais mecanismos de combate a esse crime, considerando, por exemplo, os locais em que ele mais acontece, né, essas manchas criminais que podem ser avaliadas, né, pelos sociólogos, pelos especialistas, pelos criminólogos, e dessa forma a gente ter medidas que são mais estratégicas para o combate. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a pena mínima de multa para crime de tráfico de drogas é constitucional. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, tem os detalhes. A análise se deu no julgamento de um recurso apresentado pela Defensoria Pública da União. De acordo com a defesa, a pena mínima de 500 dias multa fixada na Lei de Drogas para o crime de tráfico de entorpecentes, além de violar a individualização da pena, é de difícil cumprimento para a grande maioria dos sentenciados que pertencem às camadas sociais menos abastadas. O STF, por maioria, entendeu que o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Legislativo na fixação da pena. Uma vez prevista em lei, a punição deve ser aplicada de acordo com a previsão. Não há possibilidade de inovação. Os ministros do Supremo Tribunal Federal levaram em consideração várias outras decisões do STF em que afirmaram que o Poder Judiciário não tem competência para interferir nas opções feitas pelo Poder Legislativo a respeito da punição mais severa de determinados crimes, a exemplo do que ocorre com o crime de tráfico de drogas, por ser uma questão de política criminal. O julgamento ocorreu no plenário virtual. O STF reconheceu a repercussão geral da discussão e, ao mesmo tempo, reafirmou o entendimento da Suprema Corte sobre o tema. A decisão deverá ser seguida por todos os demais juízes brasileiros. E você vai ver a seguir os detalhes sobre a Semana Nacional de Conciliação, que começa hoje em todo o país. Daqui a pouquinho voltamos já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos 3 poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. Começou hoje a 16ª Semana Nacional da Conciliação nos tribunais brasileiros. O objetivo é permitir uma solução de conflitos de forma mais rápida, com acordos entre as partes. A campanha é uma forma de reduzir o número de processos que aguardam julgamento em todo o país. Serão 5 dias de esforço dos tribunais para conseguir o máximo de conciliações. Foram selecionados processos que tenham possibilidade de acordos. Mais de 40 mil casos serão discutidos na 16ª Semana Nacional de Conciliação do CNJ, de forma presencial ou por videoconferência. Os temas envolvem disputas que incluem dívidas, queixas de consumidores ou até mesmo conflitos de família.
No Rio de Janeiro, por exemplo, a Justiça convocou grandes empresas com demandas no tribunal e planeja realizar 755 audiências. Os processos separados para tentativa de acordo são relacionados a planos de saúde, telefonia, bancos, construtora, além de serviços públicos. Já em Macapá, capital do Amapá, a Justiça vai tentar que a companhia de energia local e cerca de 400 clientes cheguem a um consenso sobre o pagamento parcelado dos valores devidos. Os débitos variam entre R$ 5.000 e R$ 93.000. Já a Bahia tem o maior número de audiências agendadas para a semana. São mais de 17 mil tentativas de acordos previstos para os 5 dias. A juíza Daniela Simonetti explica que as conciliações envolvendo grandes empresas têm mais dificuldades, mas ainda assim há possibilidade de acordo. Temos visto avanços importantes por parte de algumas empresas que já implantaram como política institucional a solução dos conflitos pela via conciliatória. Essas empresas verificaram que elas podem reduzir custos, resolvendo seus conflitos de forma consensual. Entre as prioridades da 16ª Semana Nacional da Conciliação estão os processos em execução. Em todo o país, essa é a fase que concentra o maior número de ações pendentes. A expectativa é pôr fim a mais de 10 milhões e 830 mil ações de execução, em que a parte não pagou alguma dívida ou deixou de realizar algum tipo de obrigação. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, Deise Starling. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bom, vamos falar sobre a conciliação, que já é sucesso no Poder Judiciário há tantos anos, né? O CNJ encampando essa semana nacional. Qual é a expectativa para esse ano? Inclusive, a conciliação, doutora, ela está entre as 12 metas elencadas para a Justiça em 2021, né? O Judiciário está conseguindo atender a sociedade de forma adequada? Bom, a expectativa é muito positiva, principalmente porque a gente rompeu as dificuldades iniciais ali da pandemia, o judiciário já se ajustou, começou a utilizar as videoconferências, as audiências presenciais com muito mais força, então a gente acredita que a gente vai melhorar ainda mais os nossos índices e a nossa produtividade em todos os níveis, em especial na conciliação. Né? A conciliação, ela é sim uma das nossas 12 metas, e é porque a gente tem uma consciência que o judiciário não é só o centro platô de sentenças, né? Ele é muito mais do que isso, né? Ele é um centro de harmonização da sociedade. E a gente tem uma principal missão, a pacificação dos conflitos, e a conciliação faz isso muito bem, né? É muito melhor quando a gente conversa e dialoga uma solução, tem muito mais chance das partes saírem atendidas, satisfeitas com o resultado, de quando tem uma imposição de sentença, ainda que eles tenham levado o caso ao judiciário. Então, a nossa expectativa é muito positiva. Doutora Deise, nós acompanhamos na reportagem que, em alguns estados, instituições bancárias e grandes empresas, geralmente, elas não costumam fazer acordos, conciliações. A que a senhora atribui esse fenômeno, digamos assim, e ele pode ser rompido esse ano? Eu acho que é uma evolução, né? É um caminho que a gente está trilhando, não é um caminho simples. Nós podemos sim melhorar, né, os índices a partir também de uma compreensão de que uma das atribuições que nós temos no judiciário é ajudar as empresas a se relacionarem melhor com seus clientes, né? Então, daquela percepção de que quem ganha, quem leva a sentença favorável, a gente começa a rever isso para entender que às vezes a empresa, ainda que ela tenha uma sentença favorável, ela teve uma perda muito grande quando ela perde o seu cliente. As empresas que têm essa percepção, né, que fazem essa análise, então ela humaniza muito mais esse processo e aí está preocupada não só de ter uma sentença favorável, mas de manter o seu cliente, de manter também a sua legitimidade naquele comércio, naquele negócio que ela faz. Então eu acredito que as empresas, elas ainda têm um caminho a trilhar, né, de fazer uma análise assim que ainda no Brasil vale a pena eu não cumprir o meu contrato porque eu tenho morosidade judiciário. Depois que a pessoa ganha, nem todos entram na justiça, né, ainda que a gente tenha um índice alto de ações, mas não é todo mundo que tem um direito lesado que entra na justiça, e se ainda que ele entre, ainda demora, né. Então, as empresas que percebem só isso, só analisam esse fator, certamente elas vão ter muito mais dificuldade de sentar numa mesa de conciliação aberta a dialogar, né. As empresas que querem manter
o seu cliente querem manter a excelência dos seus serviços, ela já vem com outro perfil. Então, eu acho que o judiciário auxilia as empresas nessa construção de um novo perfil, né, na manutenção dessa relação saudável da empresa com seus clientes. Eu acho que a gente vai avançar e esse ano a gente vai ter melhores resultados nas conciliações. Geralmente a conciliação entre pessoas físicas é mais fácil? Eu digo de resultados, de índices, né? É quando o judiciário ou o mediador entra no circuito ali para tentar apaziguar os ânimos, encontrar uma medida boa para os dois lados. É mais fácil conseguir do que com empresas? Normalmente é mais fácil porque as pessoas que estão sentadas à mesa ali, é o direito delas, elas têm mais a perder, né? O que a gente percebe com as empresas é porque às vezes vai um representante da empresa que para ele a perda está muito distante, ele não perde nada. Então, às vezes a empresa também tem uma postura mais fechada ao diálogo. Quando a empresa humaniza esse contato com seu cliente, aí eu acho que flui bem. Então, nós temos empresas com bons resultados no Brasil, ainda que a gente precisa seguir um caminho longo ainda, e eu acho que quanto mais a gente humanizar esse processo, melhores resultados nós teremos, como nós temos, né, na conciliação ali entre duas pessoas físicas, né? Ok, sucesso então para essa 16ª Semana Nacional de Conciliação. Muito obrigada pela entrevista, Deise. Obrigada a vocês, uma boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir no Rio Grande do Sul, Justiça faz mutirão em presídio feminino da capital para verificar se as presas têm direito à soltura ou prisão domiciliar. As informações em instantes, eu volto já. No que diz respeito à advocacia, profissão que eu exerço, precisamos ressaltar o artigo 133, que colocou a advocacia como essencial à administração da justiça. Esse dispositivo constitucional teve um efeito prático muito importante no papel que a advocacia vem exercendo na defesa do cidadão e também da cidadania. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que atrapalhar a investigação de organização criminosa é crime material e pode ocorrer no inquérito ou na ação. Para o colegiado, impedir ou embaraçar a investigação de organização criminosa é crime material. Portanto, é possível a condenação pela forma tentada. Esse tipo penal pode ser configurado tanto na fase de inquérito policial quanto na ação penal, após o recebimento da denúncia. O entendimento foi firmado pelo colegiado ao reformar parcialmente acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que manteve a condenação de 4 pessoas por embaraço à investigação de organização criminosa. A Corte Estadual concluiu que elas atuaram para mudar o depoimento de uma testemunha já na fase judicial e que o ato de embaraçar é crime formal consumado quando o réu age para perturbar de qualquer modo a investigação, independentemente de conseguir seu objetivo. Ao recorrer ao STJ, a defesa sustentou, entre outros argumentos, que o tipo penal descrito na Lei 12.850 de 2013 trata da conduta de embaraço à investigação e não ao processo judicial e que a inexistência de mudança no depoimento da vítima configuraria, no máximo, a tentativa de embaraço, devendo ser afastado o delito consumado. Para o relator do recurso especial no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, a tese de que a investigação criminal está restrita à fase do inquérito não tem cabimento, pois a apuração dos fatos se prolonga durante toda a persecução penal. Além disso, o ministro comentou que a testemunha supostamente assediada pelo réu pode ter ficado influenciada, mas não há informação de que isso tenha afetado a investigação em curso na fase judicial. Em consequência, a 5ª turma determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para que seja realizado novo julgamento do recurso de apelação para análise da ocorrência da modalidade tentada.
A Justiça Gaúcha fez um mutirão em um presídio feminino de Porto Alegre para verificar se as presas têm direito à soltura ou prisão domiciliar. A situação carcerária das detentas foi analisada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, em parceria com a equipe do 1º Juizado da 2ª Vara de Execução Penal. O objetivo da iniciativa foi identificar entre as presas aquelas que são mães de crianças até 12 anos ou que sejam responsáveis por jovens ou adultos que tenham deficiência. A maior parte dessas mulheres possuem filhos pequenos e cumprem pena ou respondem por tráfico. São crimes praticados sem violência ou ameaça grave. Uma decisão em habeas corpus coletivo do Supremo Tribunal Federal determina que essas presas têm direito à soltura ou prisão domiciliar. Nossa ideia é, dentro do possível, fazer esta identificação aqui em loco para que nós possamos encaminhar os magistrados responsáveis por essas prisões para que possam reavaliá-las, reavaliar o caso concreto, para que possam decidir se é o caso de manutenção ou não dessa prisão ou se é o caso de uma soltura, uma concessão de uma prisão domiciliar com alguma alternativa penal vinculada. O GMF faz esse monitoramento, foi em conversa com o Dr. Geraldo, corresponsável aqui pelo estabelecimento, e me chamou a atenção esse alto índice de presas provisórias recolhidas no Madre Pelletier. O juiz da Vara de Execução Criminal da capital afirmou que a pandemia acabou gerando um excesso de prisões provisórias. Ele também participou do mutirão, coletando informações das mulheres detidas provisoriamente no Madre Pelletier. Hoje nós temos 190 presas e eu que sou o juiz da execução, na realidade eu só tenho 72 sobre minha jurisdição. E é muito importante essa iniciativa da Corregedoria para a gente poder encaminhar para os colegas responsáveis por esses processos e que eles possam avaliar se há necessidade ou não da manutenção dessa prisão cautelar. Principalmente para as presas que estão grávidas, que têm filhos menores, tudo de acordo com a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, Segundo a diretora do Presídio Estadual Feminino da capital, a iniciativa do Judiciário é importante para diminuir o problema da superlotação. Nós temos hoje 72% das nossas apenadas como presas provisórias. Esse é um índice muito alto, ele é um índice acima dos índices estaduais. Claro que esse índice aqui dentro ele se justifica pelo fato de que o Madre Pelletier ele é um presídio, então ele é destinado a receber presas provisórias. No entanto, como nós temos um percentual dessas presas que não teve nem a primeira audiência, nem mesmo a audiência de custódia ou uma audiência de instrução, então nós entendemos que não é justificável que nós deixemos aqui dentro, que nós encarceremos mulheres por mais de um ano sem que elas tenham nenhum tipo de contato com o Poder Judiciário, nenhum tipo de andamento na sua situação jurídica. Esse foi o nosso grande problema e essa foi a nossa preocupação. Daí nós fizemos esse contato com o Judiciário, para que exista essa parceria mesmo, para que a gente possa trabalhar em conjunto e essa situação se resolva, ao menos parcialmente, dentro daquilo que é possível. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana, ótima tarde para você. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.